Mateus 17, 24 a 27. O texto da palavra de Deus diz assim pelo evangelista Mateus: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: O vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, toma-o, dá-o por mim e por ti. Há muitos ensinamentos a serem extraídos desse texto. Há várias questões a serem respondidas e muitas coisas lindas a serem aprendidas, como por que de pagar 2 dracmas, que era o imposto, como por que ao invés de dracma sai da boca do peixe um estater. Por que perguntaram se Jesus pagaria ou não pagaria o imposto? Há várias questões que poderíamos abordar aqui, mas eu quero me ater apenas a um pequeno detalhe do que Jesus ordena a Pedro a fazer, e este o faz. O texto seguindo mostra que Pedro vai, obedece a Jesus, lança o anzol, pesca o primeiro peixe, e na boca desse primeiro peixe vem uma dracma. Tem uma dracma na boca desse pequeno peixe. E aí? Ele paga o tributo por Jesus e por ele. Lembremos que Pedro, ele era um pescador por profissão. Eles estavam ali próximo do mar da Galileia, também chamado de Lago de Tiberíades. E Pedro estava acostumado por muitos anos de profissão como pescador, pescando, mas usando barco de pesca, usando rede, indo para o meio do barco. Então Pedro, muito acostumado por muitos anos de profissão, a pescar usando barco, rede, ou seja, Pedro era acostumado à pesca de grandes peixes e grandes cardumes e grande quantidade de peixe. Ele não estava acostumado a ir lá, embora certamente ele soubesse pescar de anzol, pescar de linha. Claro que ele sabia. Então ele estava acostumado inclusive a pescar, porque certamente todo mundo que começa a pescar com anzolzinho, com linha e anzol. Mas Pedro não, Pedro já era um pescador profissional. Pedro estava acostumado a pescar indo para o meio do lago, nos lugares mais profundos, com rede, pegando grandes peixes. Nós vemos isso na chamada pesca maravilhosa. Pedro, depois de pescar a noite inteira, não pegou nada, nem ele nem os seus colegas. Mas quando Jesus chega lá, pede para usar o barco de Pedro, usa, depois fala: agora Pedro, vai lá e joga a rede de novo. E quando ele joga a rede, ele pega peixes muito grandes, e eram tantos que estava arriscando de levar o barco a pique. Ele tem que chamar o barco dos outros para ajudá-lo. Mas agora Jesus diz para ele: Pedro, você vai até o lago, joga o anzol e você vai pescar, e da boca do primeiro peixe que subir, você vai encontrar um estater, toma-o, dá-o por ti e por mim. Jesus, embora Pedro fosse um pescador profissional, manda ele pescar de quê? Anzol e linha. Pescar de anzol. Ora, Pedro não tinha que ir de barco para pescar de anzol, até porque era para pescar um peixe, e o primeiro que ele pegasse. Então ele foi apenas até a beira do lago. Talvez ele tenha ficado num barranco. Já foi num lago, né?
barranco ali, jogar anzol, está lá esperando. Ou talvez fosse uma prainha, que ele dali ele está lá com a varinha, né, e jogando anzol para pescar. Pois bem, Pedro obedece e está lá pescando. Todo mundo que gosta de pescaria e pesca de linha anzol sabe uma coisa, quer ver? Quantos aqui já pescaram de anzol e linha? O que acontece normalmente quando a gente joga o anzol na água com a isca? O que acontece? Sempre vem um monte de peixinho pequenininho. É assim ou não é? A gente joga pensando que vai vir um peixe, né? E a gente joga às vezes com anzol desse tamanho. Mas quem é que aparece lá para cheirar e ficar bicando a isca que está presa no anzol? Um monte de peixinho, ou um monte de peixinho pequenininho. Nenhum deles tem boca para pegar naquele anzol, para o anzol pegar, mas eles chegam. Pois é, vem esses pequenininhos, ficam beliscando a isca, tentando tirar um pedacinho, e só depois, e talvez bem depois, é que aparece um grande, atiçado pelo frenesi daqueles peixinhos pequenininhos que vieram antes. Aí, quem sabe, ele vai pegar a isca, se ele não pegar um daqueles peixinhos pequenininhos e largar a tua isca para lá. Também todo mundo que já pescou de linha anzol teve a experiência de jogar o anzol na água e sentir o peixe engolir a isca, ser fisgado pelo anzol, a vara vergar, dizer assim: ih, pesquei um grande, hein? Agora é grande. E quando tira, que decepção, peixinho pequenininho, pequenininho. Por quê? Quando se pesca de anzol, o peixe, queridos, ele pode ser pequenininho, mas faz muita força. Sabe por que ele faz muita força? Porque ele está no meio que Deus fez ele para estar. Ele está na água, você está lá, ele mordeu o anzol e ele está aí, ele briga, ele puxa para o fundo, ele voga para o lado e para o outro, não é assim? Parece que vem um peixão. Quando tira da água, é aquele peixinho pequenininho fora da água, ele não faz mais diferença nenhuma, não tem mais aquela força que você fazia antes. Por quê? Porque você tirou o peixinho do ambiente onde Deus fez ele para estar. Enquanto ele estava no ambiente que Deus fez ele para estar, ele era forte, ele era valente, ele era brigador, ele estava ali resistindo. E nisso, amados, nós aprendemos, vendo Deus nos ensinando através da natureza, como se a natureza estivesse nos falando: você será forte se você estiver no lugar que Deus fez você para estar. Eu vou repetir: você será forte se você estiver no lugar que Deus fez você para estar. Eu não quero que você se esqueça disso. Então olha para quem está do teu lado, fala para pelo menos mais duas pessoas: você será forte se você estiver no lugar que Deus fez você para estar. Fala para outra pessoa, você vai gravar ela também. Eu quero que você não se esqueça disso, pelo menos até domingo que vem. Mas bom seria se você guardasse disso para sempre na sua vida. Sabe por quê, amados? Porque tem muito crente querendo estar onde Deus não o quer, e com isso vive colecionando decepções, não consegue entender por que da sua fraqueza espiritual e por que não vence as batalhas que lhe aparecem, porque está fora do lugar que Deus fez para estar. É igual um peixinho, enquanto ele estava dentro da água, que resistência, que força, mas saiu da água, acabou a resistência, acabou a força. Lugar de crente, quando a igreja está reunida, é na igreja, não é num churrasco, não é na casa da mãe porque é dia das mães ou dos pais, ou o que quer que seja. Se a igreja está reunida, o lugar do crente é na igreja. O lugar de crente é fora das ruas, é dentro das escolas estudando.
Lugar de crente é estudando a Bíblia, livros didáticos, lendo bons livros, assistindo programas e filmes jornalísticos, edificando sua vida, e não assistindo essas novelas malditas, não visitando sites pornográficos, não assistindo programas de fofocas. Lugar de crente não é na roda dos escarnecedores, como diz o Salmo 1. Olha o que diz o Salmo 1: bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz, realizado, alguém de sucesso. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na palavra de Deus, a lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Diz mais: será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer, porque terá força, porque não está fora do lugar onde deveria. É como o peixinho. É por isso que a palavra de Deus diz: em Cristo Jesus nós somos o quê? Mas o lugar é em Cristo Jesus. Isso significa: enquanto estou em comunhão com o Senhor, eu sou mais que vencedor. A adversidade vem, o problema vem, o inimigo vem, mas eu sou forte. Por quê? Porque é na minha fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa, porque eu estou no lugar que Deus me colocou para estar. Estou em comunhão com Ele. Um peixe pequeno, ele é sempre desprezado, porque o valorizamos pelo tamanho que vemos. Ninguém chega numa peixaria para comprar uma piaba. Aí eu queria uma piaba. Ninguém chega na peixaria para comprar 1 quilo de piaba. Alguém aqui já comprou 1 quilo de piaba? Lambari? Nunca vi ninguém fazer isso. Lambari? Que isso? Se eu vou na roça ir lá, pessoal, por esporte, vamos lá para o riacho, vamos lá para o rio, vamos pescar lambari, não tem outro peixe, vamos pescar lambari. Aí pega aquele monte de lambari, aquele cesto de lambari. Lambari é um peixinho desse tamanho. Você imagina 1 quilo de lambari, deve ter pelo menos uns 500 lambari. Aí você vai limpar lambari. Como é que você limpa lambari? Já pensou você tirar a escama de 500 lambari, peixinho desse tamanho? Aí depois você tirar as vísceras de lambari. Aí você tira a cabeça, porque você não gosta de cabeça. Como é que se faz lambari? Lambari você pega ele, coloca ele numa tábua e faz assim: tá limpo, tá limpo. Joga tudo depois num negócio daqueles corredor de como é que chama? De arroz, de macarrão. Pega aquilo tudo, bota na frigideira e frita. Ou então, meu irmão, vai com tudo, porque ninguém vai ter paciência para limpar lambari. Ninguém vai numa peixaria para comprar lambari, para comprar piaba. Vai lá para comprar o quê? Vai lá para comprar um namorado, um robalo, um badejo, né? Uma garopa, assim, um dourado, é isso, uma tilápia, peixes maiores. Porque peixe pequeno, pequenininho, é sempre desprezado. Nós sempre valorizamos pelo tamanho que nós vemos. Mas quando Deus mandou o profeta Samuel ir à casa de Jessé, porque dentre os seus filhos Samuel deveria ungir um novo rei escolhido por Deus, Samuel olhava para os filhos de Jessé, aqueles que eram mais velhos e mais fortes, certamente é um desses aí. Mas Deus já tinha escolhido Davizinho, que era o menorzinho dentre eles, um adolescente, o menor de todos. E Deus ainda disse para Samuel: sabe por quê, Samuel? Eu não vejo como os homens veem, porque vocês olham o exterior, mas eu olho o coração. Eu olho o coração. Amados, o maior valor não está por fora, o maior valor está por dentro. Está por dentro. Pedro não foi pescar de rede. Ele não entrou em um dos seus barcos de pesca, não foi até o local mais profundo para pegar os maiores peixes,
mas ele foi pescar de caniço e anzol. E o peixe que Pedro pescou foi o primeiro. Ele não pegou esse aqui não vou nem olhar, tem nada. Ele podia pegar o primeiro e dizer assim: esse aqui eu não vou nem olhar. Um estaté, uma moeda, esse aqui. Mas Jesus disse para ele o quê? O primeiro peixe que você pegar. E se você tem experiência, meu irmão, como eu, de pescar de anzol, sempre os primeiros peixes que vêm bicar o anzol são os menores. O que é que Deus está nos ensinando aqui com isso? O primeiro peixe que Pedro pescou, um peixe pequeno, considerado pelos pescadores como insignificante, certamente, sem valor por ser pequeno, mas o valor estava dentro dele. Lá estava um estater que pagava o imposto equivalente a 2 pessoas. O imposto de 2 pessoas. O que a gente aprende aqui? Primeiro, você pode ser pequeno, mas seu valor está dentro de você. Não importa se você é negro, não importa se você é pobre, não importa se você mora numa favela, não importa, porque o valor está dentro de você. Se você é um filho de Deus, porque a palavra do Senhor diz em João capítulo 4, versículo 4, maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Eu não sou valorizado pelo mundo, mas o Senhor me dá valor de tal forma que morreu naquela cruz por mim. E você? Segundo, você será forte se você estiver no lugar que Deus fez para você estar. E se você estiver no lugar que Deus fez para você estar, não importa como você pareça aos olhos do mundo, você será forte, você será capacitado, porque o Senhor será contigo. E a palavra de Deus diz que você, em Cristo Jesus, é mais que vencedor sobre todas as coisas. Você pode colocar em pé, pensar um pouco nessa palavra, olhar para as coisas que estão ao seu redor, para aquelas palavras que você ouviu tão ruins, negativas a seu respeito, aquelas vozes que têm falado na tua mente ou que têm usado boca de alguém para falar, para desqualificar você, para te desmerecer, fazendo você parecer que por tua origem, por tua cor de pele, por tua condição social ou financeira ou intelectual, você é muito pequenininho, você não é nada. Se você é um cristão, um crente em Jesus Cristo, recebeu Jesus como teu único e eterno Senhor e Salvador, você pode ser pequenininho aos olhos do mundo, mas se você estiver no lugar certo que Deus quer para você, em comunhão com Ele, na igreja de Cristo, vivendo a palavra de Deus, vivendo no oceano do Espírito, você vai ser como um peixinho dentro da água, forte, brigador, não vai aceitar o anzol, vai correr para lá e para cá, e não será o pescador que vai te levar, porque você estará firmado no Senhor. Então, você está no lugar certo. Tem muita gente se sentindo tão pequenininho, tão fraquinho. Olha agora para dentro de si. Você tem estado no lugar certo. Porque uma coisa é reconhecer que eu não sou nada, eu sou pequeno. E de fato nós somos pequenos. Vivendo no mundo que está sob o domínio do mal, nós somos pequenininhos, insignificantes. Mas se estivermos no lugar que Deus preparou para nós, em comunhão com Ele, a igreja de Cristo,
no oceano do Espírito Santo de Deus, então nós somos capacitados, vitoriosos e revestidos de poder. Se você está afastado da comunhão com Cristo e com a igreja do Senhor, volta hoje. Receba o poder que vem do Senhor. Receba a comunhão com o Espírito Santo do Senhor, para que você possa voltar, ou para que você possa se tornar mais que vencedor sobre todas as coisas. A palavra do Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições, mas poderíamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dá força. Porque ainda que o mundo olhe para nós e não veja em nós nada de valor, tão pequenos, tão incompetentes, é porque não sabe quem está dentro de nós, e quem está em nós é aquele que é maior do que tudo e todos, é o Senhor Jesus.